7 horas mais 1 minuto no horário de Brasília. Bom dia, produtor. Começamos o programa com imagens ao vivo do amanhecer de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Imagens do Centro de TV do Canal do Boi, emissora do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Bom dia, Juliana. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos de casa. No programa de hoje, vamos continuar trazendo informações sobre os impactos do agronegócio brasileiro em relação à paralisação dos caminhoneiros. E você vai ver também. De Brasília, os impactos da greve dos caminhoneiros no agronegócio. Um dia de campo que mostra as oportunidades viabilizadas pela integração lavoura e pecuária. E no quadro Gestor e Você, vamos saber quais as linhas de crédito disponíveis para que você possa trabalhar dentro da propriedade com animais de recria e engorda. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h03 no horário de Brasília. Como sempre, começamos o Bom Dia Produtor com a agenda do dia de Brasília. Bom dia, Catarina Martorelli. Olá, bom dia a todos. Tem reunião ordinária hoje às 10 da manhã na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Os parlamentares vão discutir a isenção do imposto de renda na venda de bovinos, caprinos e suínos, principalmente para pequenos produtores rurais, e também sobre a greve dos caminhoneiros que chega ao 10º dia. E por falar em greve, a empresa Agroconsult fez um levantamento dos impactos no setor. As cadeias agrícolas mais prejudicadas foram cana-de-açúcar e proteína animal. Segundo a CNA, o rombo já chega a 6 bilhões e 600 mil reais. Catarina Martorelli para o SBA. E no Rio Grande do Sul, o gabinete de crise criado pelo governo do estado para tentar auxiliar e colocar algumas coisas em ordem, principalmente o abastecimento do interior, os membros se reúnem diariamente para tentar tomar algumas providências. Na capital e região metropolitana, o combustível parece já estar sendo normalizado nos postos, mas no interior ainda há falta. Há pelo menos 5 dias não há mais nenhum tipo de combustível nos postos de Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul. Mesmo após o anúncio da redução de 46 centavos no litro do óleo diesel, nada mudou no abastecimento. As manifestações de caminhoneiros, agricultores, comerciantes e lojistas seguem com força. A sociedade mobilizada garante que a maioria da população não foi atendida com as medidas tomadas pela União. A pauta é combustível, porque a comunidade nos apoiou, a comunidade, a sociedade em si, não é só o caminhoneiro nem o produtor. Nós, pelo diesel, que é essa queda no diesel, nós temos pautas, como produtor, eu diria que nós temos pautas que não foram atendidas como produtor, mas foi atendido em 70% para os caminhoneiros. Então, a pauta é combustível. Então, o governo vai ter que anunciar alguma coisinha para a sociedade, a respeito de combustível para a sociedade, não só a queda do preço para o motorista. As dificuldades do comércio, do homem do campo, né, do próprio transportador, é gigante. E a cada dia que passa vai ficar pior. Então acho que o bom senso, o equilíbrio, a lucidez nesse momento de saber que temos conquistas, mas precisamos voltar a trabalhar. Precisamos nos conscientizar da importância que temos como cidadão. E isso vai estar próximo logo nas eleições, logo adiante. O voto correto, com muito trabalho e boa intenção, é o que nós vamos salvar o Brasil. Na capital do estado, o Comitê de Crise tem se reunido diariamente para acompanhar as medidas que vêm sendo tomadas para restabelecer o abastecimento, sobretudo de combustível, ração animal e alimentos perecíveis.
Foram contabilizados desde domingo mais de 180 acompanhamentos de escoltas de caminhões-tanque que fazem a entrega de combustível nos postos de Porto Alegre e região metropolitana. Nós estamos vivendo um momento de crise, portanto, nós temos que analisar em cada dia ou cada turno como as coisas vão ocorrendo. A gente entende que a tendência dessa desabastecimento ela vai sendo minimizada na medida da população perceber que começa a se tranquilizar uma vez que nós estaremos, ou que as distribuidoras, ou que os postos vão ter combustível. Muita gente está se antecipando e está, assim como está no supermercado, estocando produtos não perecíveis, assim está acontecendo no combustível. O problema é que, por enquanto, essas ações não estão chegando até os municípios do interior gaúcho. A preocupação continua com abastecimento. Primeiro, atendimento da saúde, presídios, como nós já mencionamos. E agora a preocupação de colocar combustível na rede de postos, primeiramente na Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e depois ir atendendo aos poucos os demais postos. Essa gestão da entrega do combustível está sendo feita pelas distribuidoras. A nossa missão é dar condições e segurança através de comboios da Brigada Militar para que se possa atender das bases até os postos escolhidos pelas distribuidoras. Estaremos fazendo isso ainda um pedaço da noite e pretendemos amanhã, de manhã bem cedo, dar início novamente a esse serviço. As situações mais graves estão sendo identificadas para cargas vivas, transporte de ração e gargalos nos setores de avicultura, suinocultura e laticínios no interior. As demandas de propriedades rurais para indústrias seguem paralisadas e os estoques de leite sendo descartados. 7h08, horário de Brasília. Agora uma nota importante. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, assinou um decreto de situação de emergência ontem, na terça-feira, para garantir a ordem pública e para que o cidadão tenha seus direitos e serviços essenciais garantidos, segundo o governador. O estado já enfrenta problemas na suspensão de alguns serviços na área de saúde e de desabastecimento de postos de combustíveis e supermercados. O decreto terá vigência até que a situação seja normalizada. Outro anúncio feito também pelo governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, nesta terça-feira, foi a de que o estado está preparando um estudo para reduzir de 17% para 12% a alíquota do ICMS do óleo diesel, desde que haja o desbloqueio das rodovias por parte dos caminhoneiros e que o consumidor seja beneficiado diretamente com a queda no preço dos combustíveis nos postos de gasolina. Os representantes do setor que participaram ontem de uma reunião com o governo do estado assumiram o compromisso de assinar o acordo e de liberar as rodovias que cortam o Mato Grosso do Sul o mais rápido possível. Agora são 7h10 no horário de Brasília e a gente dá sequência falando sobre o mercado do boi gordo, que segue também nesse outro dia sem movimentação, principalmente nos preços e em todo o estado e principalmente em todo o Brasil. Vamos saber de detalhes agora com a análise completa da Scott Consultoria. Olá a todos. No fechamento do mercado do boi gordo dessa terça-feira, dia 29 de maio de 2018, mais um dia de paralisação envolvendo todas as operações no mercado do boi gordo. Não adianta os frigoríficos saírem às compras, até mesmo porque a matéria-prima não está chegando e a carne processada não está saindo. Diante dessa falta de negociações, o mercado fica sem referência. E para os próximos dias, considerando que a greve acabe, é possível que tanto o frigorífico quanto o varejo intensifique a busca por matéria-prima e também por carne. E com isso, é possível que a gente tenha um cenário mais positivo nas precificações. Bom, nós vamos mostrar a cotação aqui apenas porque nesse momento do programa a gente traz esses números do mercado físico do boi gordo. Porque desde a semana passada não há negócios suficientes para que haja um balizador de preços, segundo a Scott Consultoria. Então, os números que nós vamos mostrar se referem às cotações da semana passada. Vamos começar com os números na tela para uma boiada comum
Você está na região sudeste, dá uma olhada nos números. Não há negócios, portanto, não há variação nos preços, que se mantém desde a semana passada. Vamos dar uma olhada agora, Ju, na região sul? Isso, a região sul também permanece sem alterações. Os preços que você está acompanhando, como o Zaidan disse, só para reforçar, são de referência da semana passada, quando houve a última movimentação. Nas praças de Mato Grosso do Sul e Goiás também, dá uma olhada, números mantidos desde a semana passada, segundo a Scott Consultoria, preços à vista livres de fundo rural. Ainda no centro-oeste brasileiro, região de Mato Grosso, também não houve alterações. Os preços permaneceram estáveis. Agora a tela da região nordeste e depois, para a gente fechar, os números da região norte do país, Juliana. Bom, e agora a gente dá sequência trazendo para você ainda com informações da Scott Consultoria, os números apurados pela empresa para o bezerro. Acompanhe. Cotações do bezerro. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. Agora o fechamento dos mercados do milho e da soja desta terça-feira, direto de São Paulo. Bom dia, Sara Kirchhoff. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. A menor produção de milho esse ano vem mantendo as cotações sustentadas no mercado físico brasileiro, que até esse momento não é muito impactado ainda pela paralisação dos caminhoneiros, como outras culturas e como a gente vem acompanhando. Nesta terça-feira, o milho no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA para a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, apresentou uma nova alta de 1,99%, quase 2% de alta para o milho no mercado físico. Com isso, o preço da saca em Campinas saltou para R$ 45,01 no indicador CPEA. Agora, no acumulado do mês de maio, a valorização do grão no indicador é de 14,24%. Alta bem significativa para o milho no mercado físico brasileiro, que havia excedido nos últimos dias. O milho, então, volta mais uma vez a ter alta no indicador CPEA. No mercado futuro, os principais contratos mais próximos para o mercado do milho tiveram queda na sessão eletrônica da terça-feira. Os contratos com entrega em julho recuaram 1,15% para R$ 42,85. Contratos com entrega em setembro, em queda de 1,22%, recuando para R$ 40,64. Contratos com entrega em novembro, em queda de 1,23%, recuando para R$ 41,91 a saca. E contratos com entrega em janeiro, com desvalorização de quase 1,5% por R$ 42,93. Então, todos os principais contratos mais próximos para o mercado do milho, o milho BMF, tiveram uma queda acima de 1% na sessão eletrônica da terça-feira. Já a soja, que está começando a ser bastante prejudicada aí pela paralisação dos caminhoneiros, teve os preços alterados para cima no mercado físico. Em Paranaguá, no porto de Paranaguá, a soja ficou com preços mais altos e no estado do Paraná, a oleaginosa teve uma alta de quase 0,5% no dia, de acordo com o indicador CPEA. Com isso, no acumulado do mês, a queda agora para a soja é um pouco menor no estado do Paraná e passa para 1,11%. R$ 80,34 é o valor da saca, de acordo com o indicador CPEA, para o estado paranaense nesta terça-feira. No mercado futuro, a soja em Chicago, depois do feriado da segunda-feira, começou a semana em queda. As negociações, os embates aí entre a China e os Estados Unidos parecem estar tirando um pouco da paciência do mercado, porque nada oficial saiu até este momento e a soja é impactada diretamente por essas decisões.
Contratos com entrega em julho, portanto, registraram uma queda acima de 1%, assim como os contratos de setembro e novembro. Com isso, o contrato de julho aparece por $10,30 por bushel na sessão de terça-feira, enquanto os contratos com entrega em setembro ficaram em $10,38 por bushel e os contratos com entrega em novembro deste ano recuaram para $10,42 por bushel. Já os contratos com entrega em janeiro do ano que vem registraram uma queda um pouquinho abaixo de 1%, 0,99%, para $10,45 por bushel. Esse foi então o fechamento do mercado do milho e da soja durante a terça-feira. Com vocês. Obrigado, Sara. Agora uma análise do comportamento de mercado de insumos dos últimos dias. Rafael Ribeiro. Olá. Os preços do farelo de algodão subiram, acompanhando as valorizações do farelo de soja e também a maior procura aqui no mercado brasileiro por alimentos alternativos, né? Visto também o patamar de preço hoje do farelo de soja no mercado interno, né? Então, essas altas do farelo de soja em função de câmbio, toda a situação que a gente viu na Argentina, essa briga comercial entre China e Estados Unidos, que de alguma maneira já caminhou aí para alguma definição, ajudaram nessa alta de preço do farelo, né? E também o período de entre-safra nos Estados Unidos, que ajuda na sustentação das cotações. Então, essa alta de preço do farelo puxou para cima também a demanda por alimentos alternativos e, consequentemente, tem dado sustentação às cotações do farelo de algodão. No caso, aí, o farelo de algodão com 28% de proteína bruta, segundo o levantamento da Scott Consultoria, a tonelada ficou cotada em média de R$ 748 na segunda quinzena de maio, e em relação ao fechamento do mês passado, houve alta de 7,1% e o insumo está custando 1,6% a mais na comparação com maio do ano passado, né? Então, um cenário de preços firmes e pensando aí desde o início do ano, no acumulado deste ano, o aumento é de quase 25%. Então, mostrando, de fato, um patamar de preço mais alto para os farelos de maneira geral. Em curto e médio prazo, essa questão da greve aí e toda a consequência disso aí deve manter o mercado travado, e também a questão do câmbio e a própria entre-safra nos Estados Unidos são fatores aí de sustentação para os preços do farelo de soja e também, consequentemente, dos alimentos alternativos, aí pensando do lado dos alimentos concentrados proteicos, né? E lembrando que no caso do farelo de algodão, do caroço de algodão, a disponibilidade desses produtos aumenta a partir de julho, agosto, com a colheita do algodão de segunda safra no país. Então, até lá, o pessoal tem feito contratos, né, para entrega futura, e a disponibilidade desses produtos até julho e agosto é pequena, o que deve também contribuir para esse cenário de sustentação de preço. 7h19, horário de Brasília. O Bom Dia Produtor segue nessa manhã de quarta-feira, agora mostrando para você os destaques da previsão do tempo para os próximos dias. E começamos pela região centro-oeste do país. Nos próximos dias, a chuva até começa a avançar pela região centro-oeste, mas ainda não vai ser aquelas áreas de instabilidades abrangentes e com potencial para conseguir reverter a situação do solo um pouco mais seco. Agora, as condições hídricas do solo seguem mais baixas entre Goiás, a faixa leste do Mato Grosso e também o leste do Mato Grosso do Sul. Nos próximos dias, tem previsão de chuva, mas apenas localizado no oeste e sul do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, tempo firme até o dia 4 de junho. A partir do dia 5, é que as áreas de instabilidades vão conseguir avançar um pouco mais pela região. Dessa vez, então, já volta a chover em grande parte do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e também grande parte do Mato Grosso. Nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul, é onde a chuva é mais intensa e com potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo. No decorrer do terceiro e último período, entre os dias 10 e 14 de junho, a chuva já perde intensidade novamente na região centro-oeste. Apenas tem risco para algumas pancadas de chuva irregulares e de fraca intensidade entre o Mato Grosso do Sul e também a faixa oeste do Mato Grosso. Nas demais áreas do Mato Grosso e Goiás, tempo firme volta a predominar. Então, durante as próximas semanas, até tem risco para uma chuva um pouco mais abrangente na região centro-oeste, só que naquelas áreas onde o solo está um pouco mais seco, como é o caso do estado de Goiás, a tendência é de chuva muito fraca e irregular, sem potencial para conseguir reverter essa situação de baixas condições hídricas no solo. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Lembrando que você pode também participar do Bom Dia Produtor. É só enviar o seu vídeo, sugestão, pergunta. Fique à vontade para interagir conosco através do nosso número de WhatsApp, está aparecendo no cantinho da sua tela. 67 992 64 7810. Voltamos em instantes.
7 horas e 23 minutos no horário de Brasília. Em Mato Grosso, um dia de campo mostrou a importância da integração lavoura e pecuária para aumentar a produtividade na fazenda. Valdir Pacheco. A integração da lavoura com a produção de forragem resultou no fim do problema da falta de alimento para o gado na seca. Ela abriu a oportunidade de mudar a forma de fazer a reprodução do rebanho. Com isso, o produtor José Leandro passou a inverter a estação de monta na fazenda, tendo os nascimentos dos bezerros no período da seca, quando é mais fácil acompanhar os partos e é menor a incidência de pragas e doenças. É um sistema que a gente já vem buscando já há uns 7, 8 anos e cada dia que passa o resultado vai saindo. Então a gente fala que está tirando subproduto já do produto. O grande sistema, que é a integração lavoura-pecuária, junto com a gestão de pastagem eficiente, a gente conseguiu explorar e produzir o nosso sistema de montas invertida. Com isso, foi se produzindo resultados e esses resultados foram surgindo, né? Então você tem bezerros mamados na hora que o mercado quer, ainda mais o mercado de integração lavoura-pecuária. Você tem uma seção de monta invertida, onde você consegue tirar as vacas no primeiro semestre mais gordas, com menos investimento. Então, assim, são inúmeros fatores que vão... inúmeros dados que vão surgindo desse sistema que foi introduzido na fazenda. Principalmente Mato Grosso, que tem 2 estações bem definidas, de chuva e período de seca. Isso aí facilita o manejo? Sem dúvida. Tem uns que brigam pela seca, tem uns que brigam pela chuva. Então a integração lavoura-pecuária conseguiu integrar mais esses dois clima seco e chuva. Antes eu não via a hora de começar a chuva, hoje a gente não vê a hora de começar a seca para que a gente rode nosso sistema. Mudanças nos sistemas produtivos pode trazer novas oportunidades dentro de uma propriedade. E isso é o que está sendo mostrado nesse segundo dia de campo sobre integração lavoura e pecuária da Fazenda Pontal, aqui em Nova Guarita, Mato Grosso. O sistema Pontal se caracteriza por 3 tripés. A estação de monta invertida, que é no período da seca, de junho a agosto. O manejo de pasto intensivo nas águas. E a integração, que é manejo de pasto também na seca, com a liberação de área pós-soja. E a estação que vai definir todo o processo, é a desmame em fevereiro e acelerar o processo para matar o animal dentro do mesmo ano. Os benefícios de consórcios de espécies forrageiras para o solo foi um dos temas abordados durante o segundo dia de campo, realizado em parceria pela Embrapa, JP Agropecuária, Senar MT e Rede ILPF. Nós tivemos resultados aí de 3 anos de trabalho, onde a produtividade da soja aumentou de 10 a 20 sacas a mais acumulado dos 3 anos, né? Quando a gente comparava o consórcio, as braquiárias consorciadas, com as braquiárias solteiras. Além disso, o boi safrinha teve um aumento aí de 1 a 2 arrobas. Mesma coisa a favor das braquiárias consorciadas, além dos benefícios que a gente tem no solo. Olha, todas elas têm uma boa eficiência em reciclagem de nutrientes, mas nesse caso específico, o consórcio do nabo forrageiro com as braquiárias tem se apresentado bastante promissor na questão da reciclagem de nutrientes, principalmente o potássio. A confiança é a base de tudo, né? O próprio Zé Leandro confia muito na Ouro Fino e a Ouro Fino confia muito também no desempenho dos animais do Zé Leandro. Essa combinação de desempenho, produtividade, traz resultados. A gente acaba maximizando não só os animais do Zé Leandro, mas também os resultados que nós temos com os nossos produtos. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E hoje à noite, aqui pelo Canal do Boi, você terá mais uma edição do Boi em Pauta, uma realização da Ricardo Nicolau Leilões. Veja o convite. E agora vocês vão ver alguns dos lotes que estarão à disposição neste Boi em Pauta de quarta-feira a partir das 20h30, horário de Brasília. Animais de Rubens Roberto Rosa e também de seu Jorge Siqueira, da Fazenda Pedrinha. Nesta quarta-feira, dia 30, Boi em Pauta, edição especial da Fazenda Barra Bonita. Oferta de 1000 bezerros e bezerras e também oferta da Fazenda Pedrinha. Seu Jorge Siqueira, da Auto Vidros de Sinop, participando também do Boi em Pauta. E o nosso entrevistado é ele,
Rubens Roberto Rosa, o prefeito de Nova Canaã do Norte, falando sobre gestão pública. Imperdível, Boi em Pauta nesta quarta-feira, às 20h30, horário de Brasília. Ricardo Nicolau Leilões e SBA apresentam um espaço que traz informação e negócios. Programa Boi em Pauta. Quarta-feira, às 8h30 da noite, pelo canal do Boi. Entrevistas com personalidades do mundo agro. Comercialização de animais dos grandes criatórios do norte do Mato Grosso. Programa Boi em Pauta. Informação e negócios. Quarta-feira, às 8h30 da noite, pelo canal do Boi. Você é nosso convidado. Realização Ricardo Nicolau Leilões. 7h29, agora a previsão do tempo para a região sudeste. Ao longo desta semana, a massa de ar mais seco ainda vai predominar na região sudeste. As condições de baixa umidade do solo, principalmente entre Minas Gerais e São Paulo, então ainda devem predominar. Isso porque nesses próximos dias não tem risco para chuva abrangente em grande parte da região, pancadas isoladas e de fraca intensidade em toda a faixa litorânea do sudeste. A partir da próxima semana é que o tempo muda. O avanço de uma frente fria traz instabilidades para o estado de São Paulo, metade sul mineira, e a chuva no estado de São Paulo é de forma bastante significativa, acumulados de até 30 milímetros em apenas 5 dias. Só que essas instabilidades não conseguem avançar pelo norte de Minas Gerais, então o solo deve seguir mais seco durante o período do dia 5 até o dia 9 de junho. A partir do período seguinte, entre os dias 10 e 14, a chuva já perde intensidade mais uma vez na região. Tem risco para chuva bastante irregular e também de fraca intensidade apenas no estado de São Paulo. Nas demais áreas, tempo firme volta a predominar. Então, durante os próximos períodos, principalmente o estado de São Paulo, as áreas mais ao sul de Minas Gerais é que voltam a receber pancadas de chuva mais expressivas e com potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo e garantir bom crescimento para os pastos da região. 7h30, horário de Brasília, e fique agora com o Momento Fosfosal. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje vamos abordar o efeito fosfosal no confinamento e semi-confinamento. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira. E quando se fala em confinamento ou semi-confinamento, fosfosal é indispensável na adaptação de coxo do seu rebanho. Sem dúvida alguma, o melhor laboratório é o campo. Vamos conferir com quem já comprovou o efeito fosfosal. A gente faz na entrada do confinamento e também alguns bois que refugam coxo, que a gente vê que necessita, a gente tira para fora e faz novamente, faz outra dosagem. A gente vem vendo que os bois que foram usados, o ganho de peso é bem melhor, diminuiu o refúgio de coxo e vem tendo um desempenho bem melhor com o uso do fosfosal. Fosfosal, o multimineral injetável da Virbac, produto esse indicado para a melhoria do seu rebanho em momentos de alto desafio, como aqui na fazenda Sonho Verde, que utiliza no confinamento. Mas ele também é indicado na compra de animais, na entrada e saída de seca, na desmama, ou seja, em todos os momentos que há desafio. E o Fosfosal você encontra aqui, na Sênior Agropecuária, em Primavera do Leste, fone 66-3498-1253. A Sênior fica na Avenida Minas Gerais, número 20. Não perca mais tempo, meu amigo, até porque tempo na pecuária é dinheiro. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! De 25 a 28 de junho, você vai ver conosco o De Olho na Fazenda Tabapuã da G. A Rosa Cabral mostra o gado que será apresentado aqui nessa data. São Gabriel do Oeste, município no interior de Mato Grosso do Sul. E aqui está o criatório Tabapuã da G. Com a família Trivelato, a gente conversa sobre a raça. Hoje nós estamos com 350 matrizes, tendo gado puro, né, matriz PO e receptoras também, que a gente faz o trabalho de barriga de aluguel. E estamos fazendo melhoramento genético juntamente com a Água Milagrosa, que é a nossa parceira no trabalho de
de genética, né? A gente procura buscar a melhor genealogia para os animais, fazer o acasalamento conforme a orientação da BCZ. Existem 3 seleções. A primeira que se tem RGN ou não tem. Logo depois, com 7 meses, o técnico já avalia testículo, boca, racial. Entrou na prova de ganho de peso, já passou por um teste. Lá na prova, durante a prova, ele vai avaliando animal por animal e ali, logicamente, tem o melhor, o pior, o médio e a gente, que eles são classificados em elite, superior, regular e inferiores. Nesses inferiores nós já descartamos que não entra dentro do processo. A gente conta aí com um rebanho aí melhor do Brasil, teoricamente. Ano passado fomos o melhor expositor do Uberaba, então a gente esse ano está indo com um gado muito bom para Uberaba. Temos umas doadoras muito boas e não paramos de investir a nenhum momento, mas é aquela história, tem que dar lucro. Tudo que a gente produz e mostra na pista é o que vai estar no campo, e isso é muito bom. Até o exemplo disso é um touro que nós temos, que é o Radiado. Ele é um touro em parceria com a Água Milagrosa, nós temos 50% dele. Ele foi campeão dentro de Uberaba e foi campeão do Penat. Vamos levar agora para Uberaba animais com progênie dele, mas muito bom, animais muito bom, que serve hoje para a pecuária moderna que a gente precisa. Animais com carcaça, animais super precoces, então são animais diferenciados. A Expo Zebu, na verdade, nos dá esse prazer de você levar o animal e receber os prêmios por aquele trabalho que a gente faz o ano inteiro, né? João, e a mãe Tabapuã, como é que ela se comporta no plantel? Olha, a mãe Tabapuã, ela é uma mãe que tem uma habilidade materna, ela produz mais leite, ela cuida do seu filho. Então hoje a maior característica e o que vem predominando hoje dentro do Zebu no Tabapuã principalmente, é a habilidade materna da mãe. A insemina mais cedo, ela tem o cio mais cedo e traz essa habilidade que a gente precisa dentro da pecuária. E quando a gente fala em cruzamento, ela cabe muito bem tanto no cruzamento na heterose do Zebu, quanto nas vacadas comerciais. Dia 25 a 28 de junho acontece o nosso vitrine e que todos acompanhem pelo canal do Boi, e quem quiser vir ver os animais, a fazenda está de portas abertas. São parcelas boas e reduzido, que isso traz ao criador um número menor de parcela, que não fica aquela caderneta de um monte de tempo pagando um touro. Aguardamos todos, então, para acompanhar o vitrine nas datas mencionadas pelo João. Rosa Cabral, para o SBA. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, em poucos anos será possível comprar em lojas, em lanchonetes, hambúrgueres feitos em laboratório. É o nosso destaque depois do intervalo. Até já. De volta com o Bom Dia Produtor desta quarta-feira, são 7h40 no horário de Brasília. E a gente trata agora de um assunto um pouco polêmico e também bastante interessante para aguçar um pouco mais a curiosidade aí dos amigos que nos acompanham de todo o Brasil aqui pela tela do Canal do Boi. Daqui 2 ou 3 anos, talvez seja possível degustar, sentar em uma lanchonete e pedir o famoso hambúrguer de laboratório. Aí você me pergunta, mas o que é isso? É a famosa carne artificial, que é feita a partir de células, vou até especificar melhor para você, células-tronco de músculos de animais, sem a necessidade de abatê-los ou até mesmo criá-los. Nós vamos tirar os detalhes e saber dessas informações com mais precisão agora, porque eu estou na companhia do Caio Rossato, que é zootecnista e recentemente, sobre esse assunto, divulgou um vídeo na internet pelo seu canal no YouTube, tirando as informações, colocando essas informações, se são verdadeiras ou não, na internet, para que o produtor possa tirar todas as dúvidas também com relação a esse assunto. Um assunto bastante comentado. Caio, bom dia para você. Bom dia, Juliana. As pessoas já começaram a se demonstrar interessadas nisso, querer saber se é verdade ou não. É verdade. Isso já é uma realidade no mundo, tá? Existem 2 multinacionais que estão trabalhando, investindo muito dinheiro, mais de R$1 bilhão,
são investidos por ano nessa multinacional para que elas possam desenvolver essa metodologia e ela já é uma realidade. Antigamente, esse custo vinha de quase 325 mil dólares para produzir um hambúrguer e hoje passou a ser R$11,40. Então é uma realidade dólares, né? Isso. Já existe nos Estados Unidos e está chegando no Brasil. O que isso pode impactar, principalmente na nossa pecuária, que acho que é a grande preocupação de todos? A preocupação que a gente deve ter, na verdade, é direcionar o nosso produto cada vez mais e fomentar a pecuária sendo feita de maneira eficaz, com qualidade e com bem-estar animal, né? Porque se eles estão desenvolvendo esse produto é justamente para pegar uma brecha que a gente não atende, né? Que é aquela brecha das pessoas veganas, as pessoas que não comem carne por ideologia e também que dizem que a carne é limpa, né? Então, se a gente começar a trabalhar a nossa imagem do campo para o setor do consumidor, a gente talvez consiga reverter isso aí e passar o nosso produto com mais qualidade possível, né? Entendi. E, na verdade, existem, então, dois tipos, só para a gente entender melhor. A partir das células-tronco de origem animal e também vegetal? Sim. Como é que funciona isso? Como é que é criado isso? Da origem animal, ela é retirada de músculos, né, da medula óssea do animal e reproduzido em laboratório, né? Certo. Da origem vegetal, ela é retirada da célula da raiz da soja e também reproduzido. A diferença da célula vegetal é que nunca vai existir, né? Nunca não, a gente não pode falar isso, mas por enquanto a propriedade nutricional desse alimento ainda é bem abaixo do animal. E também é que a vegetal é para aqueles mais extremos, né? Está sendo um produto direcionado para aquelas pessoas veganas mesmo, né? Que não querem nem que pega da medula óssea do animal. Então, né? Tem um público destinado a essa carne. As duas multinacionais estão direcionando esses alimentos justamente para isso, né? Uma de origem vegetal para aqueles mais extremos e um de origem animal, que é como se fosse um nicho, né, de mercado, onde a gente não consegue desenvolver uma pecuária. Então, eles pretendem também posicionar esse produto em locais de difícil acesso, em locais em que a pecuária não é desenvolvida ainda. Mas e com relação aos valores nutricionais que a gente geralmente encontra na carne convencional, eles vão conseguir transmitir tudo isso? Então, por enquanto, isso aí é o maior desafio deles, tá? A diferença, principalmente na qualidade gustativa, que a gente fala organoléptica, né? Que são as propriedades da carne e também as propriedades nutricionais. As propriedades nutricionais não chegam nem perto, tá? Então, falta muita ainda vitamina, muita coisa que ainda a carne fornece que eles não estão conseguindo alcançar. Principalmente, que nem eu falei, de origem vegetal. Tá bom? O principal desafio nos estudos que eles estão fazendo é com relação à qualidade do gosto da carne, que está bem aquém da carne comum, tá? Tanto que eles fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos e 1/3 só falou que substituiria a carne artificial pela carne comum, tá? A maioria ainda? A maioria ainda é bem adepto à carne comum, porque principalmente pela qualidade sensorial que ela traz, né? Qualidade de sabor, né? Que ela é diferenciada. E de origem vegetal também, vamos falar um pouco dessa. Vai seguir essa mesma linha? A de origem vegetal está seguindo a mesma linha, então eles estão adicionando corante, adicionando propriedades que possam trazer essa qualidade também, tá? Essa qualidade gustativa. E que nem eu falei, né? Por ser de origem vegetal, ela ainda é como se fosse uma carne de soja, vamos dizer assim, tá? Ela ainda não tem a mesma propriedade da carne animal. E pela sua experiência, Caio, o que você pode dizer com relação ao impacto disso na pecuária, na nossa carne convencional, por exemplo? Isso pode impactar de uma forma positiva ou negativa ou não? Vai equilibrar bem? Isso pode trazer um equilíbrio. Pode, tá? A carne que eles estão pretendendo produzir, eu acredito que seja uma carne mais commodity, tá? Uma carne mais para hambúrguer, uma carne processada. É um público que tem aderência a esse tipo de consumo, que vai comprar ela, né? Que é uma carne processada, uma carne que é feita de maneira diferente, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o costume muito de comprar carne fresca, carne natura, né? Então não é um público talvez que seja inserido para tanto assim para esse mercado. Mas em outros países sim, eu acredito que é o futuro,
tá? Mas com um nicho de mercado, não é algo para atender grande escala. Por exemplo, o cara que gosta de comer um bife, ter experiência de comer uma carne de qualidade, ele ainda vai continuar comendo. Isso eu estou falando daqui 15 anos, né? E aí a importância do pecuarista cada dia mais está produzindo qualidade, em estar se posicionando de maneira bem firme mesmo no mercado, para que ele não possa trocar para que o consumidor entenda que a carne bovina é a melhor. Por enquanto nós somos os melhores e a carne artificial ela não está substituindo para efeito de sabor e qualidade a carne artificial, convencional. Tá? Ok. Caio Rossato, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez, estou à disposição. Tá certo. Zaidan, é com você. Obrigado, Juliana, Caio também por esse assunto que chama a atenção de todo mundo. Afinal de contas, muita gente diz que essa carne de laboratório ou carne artificial pode vir a ser lá na frente um concorrente para a carne bovina. Claro, quem está habituado a comer um suculento churrasco jamais vai aceitar uma carne produzida em laboratório. Mas o fato é que, pelo apelo do preço que essa carne deverá chegar ao mercado, mais em conta do que o preço da carne bovina tradicional, que a gente está acostumado a comer, isso aí chama a atenção e já começa a trazer algum tipo de análise, de questionamento e um pouquinho de preocupação, por enquanto, para o pecuarista que produz a carne bovina. Agora, a Rosa Cabral traz informações sobre tecnologia de produção em fazenda de gado de corte. Às margens da rodovia Assis Chateaubriand, na região de Barretos, norte de São Paulo, fica a estância Monte Alegre. Caminhões vindos de várias partes do país chegam a todo tempo com os animais para a engorda. O confinamento CMA opera como uma grande empresa. Já são mais de 300 mil cabeças de gado confinadas na última década. O projeto começou nos anos 90, pelas mãos do empresário André Perrone. Nós começamos o confinamento aqui, inicialmente um projeto para 350 cabeças, estático. Então, um projeto bem enxuto, bastante modesto, com a utilização apenas para a terminação dos animais próprios da fazenda. Na época, nós fazíamos o sistema de cria e a gente ia disponibilizar esses bezerros, e eram bezerros que a gente investia em melhoramento genético, investia no cruzamento industrial, e a gente precisava buscar uma maneira de terminação. E ele se iniciou para terminar esses bezerros que a gente produzia na fazenda e as vacas inférteis. Hoje, o confinamento, que ocupa 50 hectares dos 375 da área total da fazenda, opera com capacidade estática para 16 mil cabeças de gado. Antes de embarcar o gado, a gente já emite um contrato. Esse contrato já é firmado antes do gado entrar, quer dizer, já dá uma maior segurança para o parceiro. Eu envio por e-mail tanto a foto do animal, quanto toda a característica da negociação também. Os animais dão entrada com média de 374 quilos. Na saída, eles vão fechar com mais de 550 quilos numa dieta alimentar em pouco mais de 100 dias. A engorda funciona em duas modalidades de negócio: parceria padrão e arroba produzida. O caminhão passa 3 vezes ao dia abastecendo os coxos com 120 toneladas de alimento, tudo rigorosamente controlado pela tecnologia. O tag identifica a baia, a antena faz a leitura e assim sinaliza a quantidade exata que o animal precisa. Eu analiso o consumo deles no sistema, curva de consumo, o histórico dele, quanto dias de coxo, e dou aumento ou diminuo a comida deles. Foi o primeiro confinamento a usar a automação dos tratos. É o único confinamento com um aparelho Agrinir, que faz as análises dos alimentos, é um aparelho próprio deles, com a validação das curvas dos alimentos pela Cargill, nós que fizemos a validação. Então é um confinamento que está sempre em busca de melhorias.
Na dieta, o gado consome feno e nutrientes com subprodutos da indústria de suco de laranja, como exemplo, a polpa cítrica. A Nutron, marca da nutrição animal da Cargill, é parceira do confinamento CMA e entra com 2 dietas. A dieta de adaptação por um período de até 21 dias de coxo e a dieta de terminação. Cada uma tem um núcleo especial para a fase. Ou seja, na adaptação nós utilizamos um núcleo da linha máxima, que é o núcleo Nutron Beef Máxima Start. É um produto especial para adaptação, onde tem maior concentração de macro e micro minerais, tem alguns aditivos, tem vitaminas e tudo numa concentração um pouco maior. Por quê? Os animais na adaptação, normalmente, eles no início, na fase inicial, eles comem menos. E com esse produto, nós estamos garantindo que ele está ingerindo as quantidades suficientes de nutrientes. E é um produto que atrai o animal no coxo, melhora o consumo na adaptação. A tomada de decisão ela tem que ser muito dinâmica, ela não pode demorar. Porque você imagina, quando a gente fala em uma semana para o confinamento, 10 dias, nós estamos falando praticamente quase que num confinamento de 100 dias, aí 10% do período. Então, para isso é muito importante a gente ter esse número na mão de uma maneira mais rápida possível, mais dinâmica possível, e a tomada de decisão é extremamente importante. E isso eu consegui encontrar com a gente ter esse respaldo da Nutron. 7 horas e 54 minutos, no horário de Brasília, no quadro O Gestor e Você de hoje, 2 assuntos ligados diretamente a quem engorda animais. Primeiro, financiamento para compra de animais de reposição, ou seja, você vai engordar, precisa de comprar animais magros para colocar ou no pasto, na invernada, ou no coxo. E também como obter financiamento para custeio da propriedade. Nosso gestor de hoje é o zootecnista Luiz Henrique Cassaro, que faz parte do GER, que é o Grupo Empresarial Rural, nosso parceiro na realização desse quadro. Tudo bem, Luiz Henrique? Bom dia, Zaidan, tudo bem. A greve está afetando muito o trabalho de vocês? Não, um pouquinho. O pessoal está tendo que manejar alguns leilões, algumas escalas foram canceladas, mas nada muito agressivo assim para o sistema de produção, não. Que bom. Vamos começar com o custeio. Como adquirir o financiamento para custeio e o que engloba o custeio na fazenda? O custeio ele é um recurso, ele é determinado, como nós falamos na primeira participação, quando você faz o cadastro de produtor rural numa instituição financeira, a quantidade de animais que você possui no seu estoque e o sistema de produção que foi informado, é isso que vai determinar a sua margem de custeio. Então, às vezes, a quantidade você tem lá, uma quantidade X que vai te gerar um custo de 50 mil reais, você não vai conseguir um recurso maior que aquilo. Então, assim, é importante, muitos clientes chegam até nós e dizem, eu quero tantos de custeio. Mas isso é determinado pela quantidade de animais que o produtor tem. Então, qual que é os juros e o prazo para pagamento dessa operação? Então, o custeio é o prazo de 1 ano direto, paga-se tudo no final de 1 ano. Os juros variam de acordo com o porte do cliente. Então, nós temos entre 7,5%, 8,5% e 9,5%. Então, assim, 7,5% para o micro. Isso, o pequeno produtor. Isso, pequeno produtor. Aí, assim, o que ele engloba? Toda a parte operacional da fazenda, que seria assim, um sal mineral, sal proteico, medicamentos, vacina, mão de obra. Então, tudo que entra no centro de custo operacional da propriedade, ele está englobado dentro dessa margem de custeio, né? Diferente de algumas que a gente já falou da parte de investimento, que seria a longo prazo. Até que ponto é viável você investir nisso? Quer dizer, o custeio você não pode abrir mão dele, você tem que ter
são os gastos diários, mensais da fazenda. Sim. Agora, até que ponto é viável você buscar recurso financeiro num banco para isso? Nós temos um perfil de cliente que ele trabalha muitas vezes com produção concentrada em determinadas épocas do ano. Então assim, se a gente pega um produtor que faz cria, ele vai ter uma determinada época de desmama que ele vai vender praticamente a produção dele naquela época. Então, pode ser que ocorra naquela época, houve uma queda no preço do gado, do bezerro está muito baixo. Então ele segura a sua produção na propriedade e acaba adquirindo um recurso numa instituição financeira para custear, porque as contas estão ali para ele pagar. Só que naquele momento não era interessante ele vender a produção. Ocorre, às vezes, o produtor que faz a engorda, tem um animal para terminação, naquela determinada época que ele vai matar uma certa quantidade de animais, houve algum problema, caiu o preço da arroba. Então, em vez dele bater, se ele ainda tem condições de manter esses animais na propriedade, ele segura os animais mais um pouco, então acaba adquirindo esse recurso do governo, né? Um recurso da instituição financeira. Bom, a outra questão que a gente vai abordar no quadro é como obter financiamento para comprar animais de reposição, animais magros que vão ser engordados no pasto ou no coxo. Isso. Para ter acesso a esse recurso, então, primeiramente, o produtor ele deve estar inserido dentro do sistema de recria, engorda ou engorda. Onde se define isso? Onde se define? No cadastro de produtor rural, aquele primeiro processo que é entregue lá na instituição. Então, assim, é importante a gente salientar que o cadastro de produtor rural, hoje, ele é a parte mais importante do produtor, quando ele quer tomar esse recurso com as instituições. Então, procurar uma empresa, essa empresa normalmente vai até a fazenda fazer a primeira visita, observa todos os pontos fortes, fracos dessa propriedade, porque a instituição financeira não sabe quem que é, ele recebe vários papéis. Então, quem diz isso é a assistência técnica, qual que é o sistema de produção desse cliente. Então, nesse momento do cadastro, é que se vai determinar isso aí. Então, esse cliente faz uma recria engorda, então ele tem acesso a essa linha. Então, ele é dividido em algumas etapas. Por exemplo, o produtor que faz uma recria engorda no sistema semi-intensivo, ele tem um prazo de pagamento só de 1 ano. Um produtor que faz no sistema extensivo, ele tem um prazo de pagamento de 6 meses. 6 meses? E só 6 meses. Quando ele entra na engorda, é só 6 meses. A recria engorda, você consegue ir de 1 a 2 anos. Se ele faz o extensivo, o prazo para pagamento é 2 anos. Mas já considerando que o gado vai chegar nessa fase final já bem pesado, né? Faltando pouco para o abate. Faltando pouco. Então, assim, por isso que é importante, ocorre muito de ter informações divergentes do que realmente o produtor realiza na propriedade, e quando chega na hora de pagar esse financiamento, por conta dessas falhas de comunicação entre assistência técnica, banco e produtor, na hora de se pagar o recurso, ele não tem um animal terminado. Então, muitas vezes, o produtor acaba se enrolando com isso. Ele precisa pagar, o animal não terminou, ele tem que mexer no fluxo de caixa dele que estava direcionado para outra finalidade, e aí isso acaba, às vezes, virando uma bola de neve. Então, não tem prorrogação? Não é possível negociar? Mostrando um laudo que deixou de chover, o pasto não correspondeu como se esperava? Sim, tem prorrogações, até ano passado, por conta teve uma campanha da carne fraca, teve prorrogações, esse ano já foi aberto de novo, tem renegociação, só que assim, não é interessante se fazer isso. Por quê? Porque a instituição financeira olha como se realmente tivesse uma dívida, você renegociou uma dívida. Então assim, muitas vezes sai na mídia isso aí. As instituições estão prorrogando, tudo mais, os clientes vêm, vou prorrogar. Então, a gente instrui, né, os clientes a não prorrogar. Então, por isso que tem que ter um direcionamento, acompanhamento técnico, uma assistência, para ter todo esse controle, para quando chegar lá na frente e essa operação for vencer, você ter condições de pagar ela e não precisar fazer uma prorrogação, né? Porque isso aí vai impactar negativamente dentro da instituição esse cliente. Esse cadastro dele vai ficar, assim, em termos negativado.
Luiz Henrique Cassaro, o nosso gestor de hoje, ele faz parte do GER, que é o Grupo Gestão Estratégica Rural. Eu disse empresarial rural, com a letra E, não, mas Gestão Estratégica Rural. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, estamos à disposição. Isso aí, Juliana, agora 8 horas e 2 minutos, vamos para o intervalo comercial e, na sequência, outras informações importantes aqui no programa. Até já. 8 horas e 7 minutos no horário de Brasília. Estou aqui com o João Pedro para falarmos dos impactos dessa paralisação dos caminhoneiros, que ontem chegou ao 9º dia, já entra no 10º dia nesta quarta-feira, embora as informações que chegam para nós apontem uma tentativa melhor, mais positiva de retorno à normalidade nas estradas, não é, João? Tem alguns pontos, especialmente no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que ainda está difícil a situação. Ainda essa noite houve tumultos, motoristas querendo passar e foram impedidos de pedradas, mas são fatos isolados. Na grande maioria do território nacional, a situação está voltando ao normal. A grande dúvida é o impacto se vai ocorrer ou não a greve dos petroleiros a partir de hoje. Ela já foi considerada ilegal, tudo isso aí. Mas no Brasil, ilegal também, não, os caminhoneiros também não era muito legal não, mas... agora, a grande questão é a seguinte, a grande preocupação hoje é o efeito que as empresas que fizeram o lockout, elas induziram a greve, participaram da greve, hoje a pressão está muito grande em cima, especialmente pela Polícia Federal. O pessoal, hoje se fala em mais de 150 milhões de reais de multas. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, o setor do agronegócio sofreu bastante. Bastante. Né? Segundo a CNA, em informações divulgadas ontem, os impactos para o agronegócio chegam a 6 bilhões e 600 milhões de reais. Nós vamos conversar com a pesquisadora da Unicamp, é produtora rural também na região de Sinop, no norte do Mato Grosso, e é doutora em desenvolvimento econômico, nossa amiga de sempre aqui, a Mariane Crespolini. Pela internet, ela vai conversar conosco, nós judiamos da Mariane, fizemos ela madrugar um pouquinho para conversar com você de casa também. João, vamos falar com a Mariane. Oi, Mariane, bom dia! Bom dia, João, bom dia, Zaidan, muito obrigada pelo convite, tudo bem com vocês? Ótimo! Melhor ainda com a boa vontade sua, Mariane. Imagina, uma satisfação. Mariane, a situação do transporte de Mato Grosso, dá para dizer que está normalizada já ou ainda não? Há uma expectativa de voltar à normalização, mas ainda não. Até ontem, no final do dia, aqui em Sinop não tinha chegado combustível ainda, mas havia essa expectativa de, como nas outras regiões do Brasil, de hoje as coisas começarem a se normalizar, mas ainda não. Mariane, a cadeia do frango já trouxe números mais precisos, 70 milhões de aves que morreram, 1 bilhão de aves que estão em risco, porque se não chegar alimento, elas poderão sofrer muito, né? 1 bilhão de animais, números bastante assustadores, né? Situação muito dramática. Na bovinocultura, no boi, os números ainda não foram muito bem divulgados. Você tem alguma informação sobre os impactos na pecuária de corte? Sim, na pecuária de corte, Zaidan, como é um sistema menos intensivo do que suínos e aves, a cadeia ela recebeu um pouco menos de impacto a greve, né? Então, no caso de frangos e suínos, eu falo assim, eu sinto uma verdadeira compaixão pelo produtor, porque esse número do impacto da cadeia, ele não vai ficar apenas na indústria ou para a sociedade, né? Meu pai era produtor de frango e a gente viveu 2 situações de faltar ração e de quem assume esses prejuízos é o produtor também, né? Já na pecuária de corte, ainda que a gente esteja na boca da seca e a qualidade das pastagens já tenha reduzido, o produtor tem uma flexibilidade maior, né? Quem sofreu um pouco mais era produtores, mas é um volume pequeno ainda, que estavam já com gado entrando na fase de adaptação de confinamento. Mas as pastagens permitiram que a cadeia de pecuária de corte, não que ela não tenha sofrido impactos, mas ele não teve o número de mortes e todo o impacto que, no caso, teve para suínos e aves. O IMEA divulgou essa semana que vai haver um pequeno aumento no confinamento em Mato Grosso. Fala-se em 700 mil cabeças.
Hoje, realmente isso vai ocorrer, Maria? Sim, toda essa greve, ela gerou uma incerteza, né, João? Então, muita gente, assim, claro, queria confinar, ficou um pouco incerto, mas é questão da situação se normalizar e a tendência é, assim, de confinamento, ainda que haja algumas incertezas ainda em relação ao milho e tudo mais, o pessoal está animado. Certo. Fala-se em Mato Grosso em 26 milhões de toneladas de milho, segundo a safra, né? Acho que é o único dos grandes produtores do Brasil que não vai haver quebra. Já acontece quebra no Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás. Mato Grosso ficou imune às questões da quebra na produção de milho. A previsão é iniciar agora, na primeira quinzena de junho, a colheita, Maria? Isso, essa é a previsão. Mato Grosso é o maior estado produtor de milho do país, então isso é positivo, ainda que o Sul tenha já sentido esses impactos de quebra. Mato Grosso é o maior estado produtivo e é o que tudo indica, está indo tudo bem junto com a nossa colheita. Bom, vocês dependem de exportar mais de 18 milhões de toneladas. Isso vai sair grande parte por Miritituba, pelo Pará? A BR-163 está dando condições de tráfego? Bom, é aí que vem essa situação agora, né, o Zaidan, que a gente pensa, inclusive, eu acho que muito dessa greve dos caminhoneiros, eu acho que ela acabou sendo um pouco superficial, no sentido assim, se discutiu poucas reformas estruturais. Então, aqui no Brasil a gente é tão produtivo, a gente é tão eficiente, o produtor rural, a cadeia, as indústrias de insumo dentro da porteira, e a gente perde tanto, mas muito, na logística desse transporte. Hoje, 60% do transporte de todas as cargas no Brasil são feitas via um sistema rodoviário. E eu falo assim, só quem já esteve em Mato Grosso tem noção do que são as estradas, né? Então, aqui, a própria condição dos caminhoneiros, o número de acidentes é muito alto e, infelizmente, essa greve não trouxe uma proposta de uma discussão mais estrutural, mais de longo prazo em relação ao nosso sistema logístico. Ô Mariane, com relação ao desabastecimento que muita gente teme, como é que fica para o setor de carnes? Por enquanto, a gente não vê ainda a falta de carne, de frango, de boi no supermercado. Uhum. É possível que isso venha a se concretizar? Olha, ainda que a gente não tenha visto um efetivo desabastecimento, e aí não só para carnes, mas para os outros setores alimentícios, em muitos supermercados houve uma alta de preço. Então, o que a gente deve ver daqui para frente? No caso de suínos e aves, deve ter uma redução, sim, da oferta, até indústrias e as integradoras se readaptarem ao choque na economia que foi essa greve desses 9 dias. Para a carne bovina, isso pode ser uma vantagem, porque a oferta de carne bovina, ainda que tenha parado nessa semana, a gente tem gado pronto no pasto. Então, ela pode ganhar uma competitividade frente a essas carnes substitutas. Bom, né, você vê no frango, daqui 42 dias, daqui 45 dias, vai haver uma queda significativa na oferta de carne de frango, porque você não alojou pintos, né? Então, esse é um setor que com certeza vai ter dificuldade de atender a demanda de carne de frango, né, Mariana? Claro, e ainda que a maior parte da nossa produção de suínos e aves também fique no mercado interno, as indústrias elas têm que cumprir os contratos de exportação. Então a gente também vai ter que ver essa balança de como que vai ficar esse abastecimento do mercado interno com essas exportações. Para o boi, a gente está no momento, estamos entrando na seca, mas nessa semana muitos animais deixaram de ser abatidos em virtude da greve. Então, a gente deve ter uma oferta mais regularizada. Para o consumidor, né, a questão dos preços, houve uma alta de preços e, no caso da carne bovina, ela vai depender muito de como vai ficar essa negociação entre os frigoríficos e os pecuaristas. Pois não, João, por favor. Vocês tiveram no ano passado preços de boi para animais confinados, com bom acabamento, e preços bem próximos do indicador CPEA lá de São Paulo, né? Mato Grosso teve momentos em que se pagou um preço bem próximo ao indicador CPEA Mato Grosso, de São Paulo. Tu acredita que esse ano vai acontecer a mesma coisa? As indústrias vão procurar esse boi, vão reputar um preço melhor a esse animal bem acabado, bem terminado, com boa cobertura de gordura, animal novo? Essa é uma tendência de mercado, né? Os animais com bom acabamento, animais jovens, é o que o mercado tem pedido. A carne bovina, diferente de suínos e aves, a gente ainda não conseguiu fazer uma padronização
da nossa produção de carne. Então é muito complicado. Hoje o consumidor ele compra uma peça de contrafilé, ela tá macia, ela tá suculenta e ela se adequa. Amanhã ele vai e compra, ele não tem um padrão. E aí o consumidor vai e compra, ela tá dura. Isso é um dos fatores pelo quais a gente tem visto uma mudança no hábito de consumo, né, na questão da carne bovina. Mas é cada vez mais uma tendência e a indústria busca por essa carne de qualidade. Mariana, eu queria que você explicasse para a gente o seguinte. Anteontem, segunda-feira, o indicador de boi gordo da Exalc, que a gente sempre divulga aqui na nossa programação, foi arbitrado na BMF Bovespa, ou na B3. Isso é uma situação atípica, né, que ocorre em casos de excepcionalidade no número de informações e casos de força maior. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa isso, o que é essa arbitrariedade, né? Foi arbitrado pela Bolsa e, na prática, o que implica para o produtor? Bom, eu trabalhei por 8 anos no CPEA como pesquisadora na parte de proteína animal, insumos e mais na pecuária de corte, inclusive na equipe do indicador, e foram raríssimas as vezes onde o indicador foi arbitrado. O que é essa arbitrariedade? Quer dizer que no dia ou não teve negócios, ou o número de negócios relatados não foi suficiente para gerar uma média de preços formando o mercado no dia. Então, na segunda-feira, se a gente observar, o preço que o indicador fechou foi exatamente o mesmo preço, valores mínimos, médios e máximos da sexta-feira. E aí, quando a gente abre os preços do CPEA por praça, não houve, né, todas as praças de São Paulo estavam com ND. Então, ou não houve negócios, ou a equipe julgou que o número de negócios relatados não representava o mercado e arbitrou com o preço de segunda sendo o mesmo de sexta-feira. O que isso significa? O que a gente está vivendo agora. Tanto o pecuarista como a indústria, os negócios estão sendo muito poucos, Aidan. Então, isso não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, porque não se sabe quando vão retomar os abates. Então, até o final dessa semana, aqui em Mato Grosso não tem abate. Então, o mercado está cauteloso, receoso e sem negócio. Por isso que o indicador foi arbitrado. Mas, pelo que reinicia o abate segunda-feira da próxima semana, o frigorífico tem que começar a agendar abates. Nesse caso, ele está comprando sem preço definido ou ele já há uma oferta firme de preço para segunda-feira, por exemplo? Não, ainda não há oferta de preços para segunda-feira. O que as indústrias estão fazendo é realocar aqueles animais que estavam escalados para a semana passada e para essa semana, para quando essa greve terminar. Mas com os mesmos preços combinados? Sim, o que a gente tem observado é que se está, isso é uma, assim, né, eu falo que é difícil para você explicar para um estrangeiro como é que funciona o mercado do boi, né, que eu faço uma promessa que eu te entrego o animal e você me faz uma promessa de preço, a gente não tem um contrato prévio, né, mas esses preços estão sendo mantidos e aí o que a gente vai ver quando acabar a greve é a quanto vai voltar esse mercado do boi. No teu feeling, na tua experiência, você acredita que vai haver uma oferta maior agora no reinício dos abates, já que o produtor ficou quase que 15 dias sem comercializar bovinos? Sim, principalmente porque nós estamos na boca da seca, né, João? A minha reflexão é assim, até que ponto, e eu como pecuarista eu tenho falado que a cadeia, os produtores têm me surpreendido, até que ponto os produtores serão unidos nesse sentido. Porque há uma maior oferta de animais desses que não foram abatidos e em virtude dessa seca que já se instaura, que já faz vários dias que não chove, né? Então a qualidade das pastagens tem reduzido. Então isso vai depender muito de como o produtor vai fazer a sua negociação. Na economia a gente fala assim, que o produtor e o consumidor, eles são tomadores de preço, eles são um grande número de agentes que comercializam com poucas indústrias, ou no caso do consumidor, o varejo também tende a ser mais organizado do que o consumidor. Então o produtor ele é tomador de preço. Quanto nós vamos conseguir nos organizar para fazer essas negociações e talvez vai ganhar preços melhores pela arroba, vai depender da união da cadeia. Muito obrigado. Obrigado, Mariana. Mariane Crespolini, um grande abraço a você e sucesso na sua condução aí dos estudos de doutorado e também com o gado aí em Sinop. Grande abraço, Mariane. Obrigada, um abraço. Obrigado, Mariana.
Obrigado também, João. Juliana? Agora são 8h25 no horário de Brasília e vamos falar sobre sementes de pastagens, também tecnologias que auxiliam muito bem na hora do plantio. Guilherme Beretta, engenheiro agrônomo da Germipasto, fala para nós a partir de agora. Bom dia para você, Guilherme. Olá, Juliana, bom dia a você, bom dia, Zaidan, bom dia a você que nos assiste aqui no Bom Dia Produtor. Olha, hoje nós vamos falar sobre Semente Select, é um produto que a Germipasto lançou há 2 anos atrás e traz toda uma qualidade de produção de semente, que é o know-how que a Germipasto tem durante esses 22 anos de existência. Uma das coisas que a gente não abre mão é justamente ter qualidade nos nossos produtos. A Semente Select é exemplo disso. Nós escolhemos aí os melhores lotes para estar fazendo a incrustação propriamente dito, né? Na sua constituição vai também o fungicida, então nós que temos problemas aí de fungo de semente, que porventura possa estar na semente ou no solo, nós temos esse problema resolvido, porque vai o fungicida que controla exatamente esses fungos. E também, por último, a incrustação propriamente dita, onde nós temos aí uma melhoria da plantabilidade. Inclusive, essa é uma das características dessa semente. Muitas vezes nós estamos lá fazendo a parte comercial desse produto e o cliente nos pergunta quais são as vantagens da Semente Select. A primeira delas é exatamente isso. Por ser uma semente um pouco mais pesada, nós conseguimos acertadamente fazer a regulagem da máquina, né? Então isso possibilita você ter essa condição mais favorável na distribuição da semente de pastagem. Outro detalhe importante é justamente o desenvolvimento da planta pós-germinação. Então a planta vai germinar normalmente, aí quando ela começa a emitir as primeiras raízes, ela encontra essa camada de macro e micronutrientes que vem do revestimento e aí nós temos aí um desenvolvimento via planta muito mais rápido quando comparado com uma semente convencional. Exemplo disso que observações a nível de campo da equipe técnica da Germipasto, nós temos visto que nós conseguimos antecipar o primeiro pastejo em até 30 dias, né, quando comparado com a semente normal, uma semente com 50 de valor cultural. Então vale a pena você investir nesse material, sem dúvida nenhuma, mais uma das boas opções das sementes da Germipasto. Lembrando também que nós estamos durante a compra programada Germipasto, esta que é uma grande oportunidade comercial e você adquirir os nossos produtos com preço bastante convidativo. Afinal, agora nós estamos na entre-safra, né? A Germipasto está colhendo os seus campos de produção, nós vamos preparar toda essa semente e a partir do dia 15 de setembro nós começamos efetivamente a enviar esses materiais para você. Então você que já definiu a sua área, já sabe a espécie forrageira que vai utilizar aí na sua propriedade, não tem por que você pagar mais caro nessa semente lá para frente, se agora você pode economizar. Inclusive nós temos aí os números durante esses anos que a gente faz a compra programada e eles nos mostram que você vai economizar pelo menos 30% em relação a setembro em diante, né? Que onde nós temos aí um período do início da chuva aqui no centro-sul do país e aí a procura por semente é muito grande, automaticamente há uma tendência de aumento nos preços. Então você que já definiu, entre em contato agora com a nossa central de vendas e adquira já as melhores sementes do mercado nacional. Lembrando que nós trabalhamos hoje com 19 cultivares, 4 apresentações, inclusive além da Semente Select, também uma novidade lançada esse ano que são as sementes grafitadas. É um produto que está bastante em evidência no mercado e a Germipasto também, entendendo dessa forma, lançou esse produto nas principais braquiárias. Tá os telefones na sua tela para você se tornar mais um cliente da Germipasto. Operadora 67 3389 6700 e também aí um segundo número 0800 647 0050. Se você preferir mais informações, aí no nosso endereço na rede mundial de computadores, né, que é o germipasto.com.br, você obtém. Mídias sociais, você pode interagir com a empresa, tanto no Instagram como também no Facebook e no YouTube, né, você que quer visualizar, né, quer ouvir, quer assistir casos de sucesso de clientes da empresa, assista lá, coloque lá Germipasto, você tem todo o material à sua inteira disposição. Juliana, por hoje é isso. Um grande abraço a você. É contigo.
Obrigada, Guilherme. Até a próxima participação. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos dentro de instantes para dar sequência, atualizando você de tudo que é notícia envolvendo o agronegócio brasileiro. Até já. 8h34 no horário de Brasília. Nós vamos a São Paulo com uma atualização de notícias com Walter Pulga Júnior. Nós vamos falar sobre o dólar, vamos falar também sobre a greve dos petroleiros, que mesmo tendo sido considerada ilegal pela Justiça, o sindicato mantém as intenções a partir desta quarta-feira. E ainda, para o produtor rural, aquele que tem interesse em fazer adesão ao refis do Fundo Rural, o prazo que terminaria agora foi prorrogado. Vamos começar com o mercado financeiro. Pulga, bom dia. Como é que terminou o dólar ontem? Olha, uma leve recuperação, viu, para o dólar. Bom dia a você, bom dia a todos. O dólar subiu ontem, mas subiu muito pouco, né? Subiu 0,25%. O dólar cravou, na verdade, o quarto pregão consecutivo de alta frente ao real. Mas terminou abaixo de 3,74. Terminou a 3,73, mais 73. Não chegou a fechar, no final do dia, na faixa de R$ 3,74. Agora, a moeda brasileira, ela perde muito, né? Ela perde 0,25%, o dólar neste valor, de novo, volta a pressionar, e esse período todo de valorização do dólar já jogou por terra todos aqueles esforços que foram feitos, né, pelo Banco Central, lançando dólares no mercado para evitar uma alta acentuada. O dólar continua aí firme, né, recuperando o valor frente ao real. Bom, a alta do dólar foi moderada, mas vale lembrar que ela é suficiente para levar os ganhos no acumulado no mês para 6,70%. Então, até ontem, o dólar já tinha uma alta de 6,70%. Agora, a última sessão é hoje. Hoje é o último dia de operações no mercado de câmbio e, a julgar pelo ritmo do dólar, né, da alta do dólar, o dólar vai fechar esse período agora com a maior valorização frente ao real desde setembro de 2015. Então, desde 2015, nós não víamos o dólar neste valor. Em setembro de 2015, vale lembrar, os ativos financeiros sofreram uma forte onda de liquidação. Lógico, venderam papéis, venderam ações, né? E o dólar disparou, chegou a R$ 4,25. Não é o que se espera agora, rapidamente, mas o dólar tem aí a maior valorização mensal desde setembro de 2015. Além disso, o Banco Central já anunciou, para evitar uma alta mais acentuada, que vai continuar a partir de sexta-feira a lançar dólares no mercado para evitar uma alta mais acentuada. Então, o Banco Central oferece papéis ao mercado que equivalem a dólares e isso evita uma disparada no dólar, viu, Zaidan? É o que se espera agora, é um controle do Banco Central recuperando esse esforço que foi perdido depois de lançar bilhões de dólares. Agora, durante o mês de maio, a greve dos caminhoneiros causou esse tumulto, o dólar voltou a subir. Agora, o que acontece enquanto isso no chamado mercado de capitais, né? Vamos falar agora de Petrobras, né? Ontem o nosso índice Bovespa teve uma recuperação de quase 1%. O índice Bovespa é aquele índice que reflete o movimento no mercado de ações. Quem acompanha Bom Dia Produtor já está acostumado a ouvir o índice Bovespa, que é uma referência para o mercado, né? Subiu quase 1%, mas não foi muito além de 76 mil pontos, não. Agora, o que ocorreu de destaque ontem é que a Petrobras teve uma alta acentuada de 14% no valor dos seus papéis. Depois de perdas pesadas na semana passada e no início desta semana, os papéis da Petrobras tiveram uma recuperação. Subiram ontem 14%, 14,13% as ações preferenciais. As ordinárias subiram quase 12,5%, né? Foram responsáveis até por essa alta no índice Bovespa, essa recuperação de 1%. Agora, quem é investidor da Petrobras viu com bons olhos a recuperação de ontem. Afinal, né, ainda há alguma dúvida como o governo vai ressarcir aí essa perda da Petrobras com desconto no óleo diesel. Bom, para piorar a situação, hoje começa a greve dos petroleiros, né, Zaidan? A Justiça decidiu, a Justiça do Trabalho, né, o Tribunal Superior do Trabalho, tomou a decisão de declarar a greve dos petroleiros
ilegal, por causa de sua natureza político-ideológica. Mas a Federação Única dos Petroleiros já anunciava ontem, durante todo o dia e também durante essa madrugada, através das redes sociais, que a greve na categoria começou nos primeiros minutos desta quarta-feira e vai continuar. Esta greve ameaça de novo os papéis da Petrobras, que devem perder valor, a julgar pela movimentação do mercado. Ações da Petrobras devem perder valor nesta manhã, Zaidan. Então, o que nós temos é uma movimentação no mercado agora em torno da greve dos petroleiros, no encerramento desse movimento, né, dos caminhoneiros, que em algumas regiões ainda resiste. Portanto, há algum tumulto no mercado nessa véspera de feriado. É com você. Puga, vamos falar do prazo de adesão ao refis do Fundo Rural, que terminaria neste final de maio. E pela segunda vez, esse prazo é prorrogado. Por quê? Tem pouca gente aderindo até agora, Puga? Olha, o presidente Temer tem procurado atender todos os pedidos dos ruralistas através da Frente Parlamentar Agropecuária, Zaidan. Ele teme, lógico, perder o apoio total dos ruralistas, né, dos produtores rurais. Por isso ele editou uma medida provisória ontem, prorrogando mais uma vez o prazo para adesão àquele pagamento parcelado das dívidas do Fundo Rural. Agora ele esticou esse prazo para até 30 de outubro. Ele editou essa medida nesta terça-feira, ontem, vai prorrogando, portanto, até outubro. Importante ressaltar esse parcelamento das dívidas dos produtores junto ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o conhecido Fundo Rural. Agora, a medida provisória será publicada no Diário Oficial da União ainda hoje ou até amanhã, em caráter excepcional. Agora, essa será, não a segunda, viu, Zaidan? A terceira prorrogação de prazo para adesão ao chamado refis do Fundo Rural. Inicialmente, vamos lembrar, né? O prazo era até 30 de abril. No final daquele mês de abril, bom, o governo prorrogou de novo, anunciou o prazo até 30 de maio, que seria hoje, atendendo aí pedidos dos ruralistas, né? Agora, eles queriam aguardar, nesse período, ia ser o pedido dos jornalistas, o julgamento lá do Supremo Tribunal Federal, daqueles embargos declaratórios. Mas, resumindo, em março, o Congresso Nacional aprovou medida provisória prorrogando o prazo para 30 de abril. Isso naquela ocasião. Foi editado isso em 9 de janeiro, né? De lá para cá já teve muita prorrogação, muita discussão, mas resumindo, o STF considera constitucional a cobrança do tributo. Portanto, esse prazo foi dado para obter aí o apoio, né, a participação dos produtores rurais que têm problemas no recolhimento do Fundo Rural, Zaidan. É esperar agora para conferir se a adesão aumenta até outubro ou não. O governo passa dificuldades para manter aquele orçamento que foi proposto no início do ano. Concede alguma coisa para os caminhoneiros, vai concedendo para os ruralistas, a arrecadação fica difícil para cumprir o que ele tinha prometido. Será bem difícil este ano. Zaidan? Tá, obrigado, Puga, direto de São Paulo. O problema é que muita gente que tem dívida, e a grande maioria dos produtores tem essa dívida retroativa do Fundo Rural, acredita que não tem dívida nenhuma, não tem compromisso nenhum a pagar para o governo, já que lá atrás, 2010, 2011, o Supremo considerou a cobrança da contribuição previdenciária rural inconstitucional. Então, o pessoal deixou de pagar. No ano passado, o Supremo voltou atrás e disse é constitucional. E mais recentemente, no julgamento de embargos declaratórios, o Supremo bateu de novo o martelo dizendo que essa dívida retroativa é constitucional. Muita gente acredita que não e vai questionar isso na justiça, como nós já mostramos aqui em entrevista com lideranças classistas do setor de produção rural. O fato é que há poucas adesões, porque as pessoas não acreditam que há dívida, o governo prorroga mais uma vez até outubro e a grande questão fica sendo exatamente essa. Há ou não há a dívida? O governo diz que sim, e agora fica nas mãos do produtor fazer essa adesão, mais uma vez prorrogada ou não. Juliana. Pois é, Zaidan, e o tempo seco já está com os dias contados na região sul do país. Vamos ver agora o Serviço de Meteorologia SOMAR trazendo os detalhes.
O avanço de uma nova frente fria pelo sul do país faz com que a massa de ar mais seco perca intensidade. Agora, as condições hídricas do solo ainda seguem garantindo os pastos com bom crescimento. Isso porque os índices de umidade seguem superando em torno de 50% a 60% nos 3 estados da região. Nos próximos dias, então, já tem previsão de chuva. O Rio Grande do Sul é o estado que recebe as pancadas mais significativas. Entre Santa Catarina e Paraná, a frente fria também garante tempo mais instável, mas a chuva deve vir de forma não tão significativa, tanto que os acumulados são mais baixos. Ao longo do segundo período, entre os dias 5 e 9 de junho, a chuva agora vai ganhar força entre o norte gaúcho e o Paraná. E dessa vez é o estado do Paraná que recebe as pancadas mais fortes de chuva. Potencial até para temporais no interior do Paraná. E a chuva diminui de força, especialmente nas áreas mais ao sul do estado gaúcho. Ao longo do terceiro e último período, entre os dias 10 e 14 de junho, as instabilidades vão ganhar intensidade mais uma vez no sul do país. Rio Grande do Sul, o interior de Santa Catarina e também algumas áreas do interior do Paraná voltam a receber pancadas bastante expressivas e com potencial para seguir mantendo o solo mais úmido. Então, durante os próximos períodos, tem previsão de chuva persistente no sul do país. Isso deve seguir mantendo o solo com bastante umidade e garantir bom crescimento para os pastos da região. Pois é, e hoje à noite, a partir das 8h30, no horário de Brasília, nós teremos mais uma edição do Boi em Pauta, né? Que sempre traz uma entrevista antecedendo o leilão com, sim, grandes oportunidades para você. A realização é da Ricardo Nicolau Leilões e é para lá que nós vamos, a partir de agora, conversar com o Arnaldo, que tem os detalhes, mais informações sobre o que vai acontecer hoje à noite, né, Arnaldo? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Juliana. Bom dia aos amigos de casa também que nos acompanham bem cedinho, sempre procurando as melhores informações para tomar as melhores decisões, né, Juliana? E à noite hoje, a partir das 20h30, nós temos informações e depois negócios. As informações vêm através da entrevista com Rubens Roberto Rosa, prefeito de Nova Canaã do Norte e empresário do agronegócio. Vai falar um pouquinho aqui na entrevista com o Ricardo Nicolau sobre como conduzir uma gestão pública de uma forma diferenciada, transparente, buscando aplicar melhor os poucos recursos que tem geralmente numa cidade pequena. Então, é uma entrevista bastante interessante, tendo em vista que a política faz parte também do nosso dia a dia, do agronegócio e tudo aquilo que a gente vive diariamente, né? Logo após essa entrevista, Juliana, que inicia-se às 20h30, horário de Brasília, nós entraremos então com a bateria de animais extraordinários. 1000 bezerros vêm por conta da Barra Bonita, também do seu Rubens Roberto Rosa, como eu disse, ele é empresário do agronegócio e tem a Fazenda Barra Bonita ali com os seus retiros. Nós temos uma bateria de animais por conta da Fazenda Pedrinha, do seu Jorge Siqueira, da Auto Vidros aqui de Sinop, e também animais filmados na região noroeste, lá em Cotriguaçu, por conta da Fazenda Dona Adelina. Praticamente todos os animais crioulos e de muita qualidade, como nós vamos mostrar agora para o amigo de casa. Vamos ao lote L15 para começar a mostrar as ofertas da Fazenda Barra Bonita. Fazenda Barra Bonita, eu disse aí, 1000 bezerros e bezerras em oferta. Hoje está aí, ó, a qualidade da Fazenda Barra Bonita. A gente mostra alguns lotes aqui para que o amigo de casa possa se inteirar da qualidade dos animais lá, da oferta da Barra Bonita. Lembrar que a Barra Bonita, pelo 4º ou 5º ano seguido, já realiza o seu leilão anual aqui com a Ricardo Nicolau Leilões. Então, assim, um parceiro de longa data, um parceiro fiel da Ricardo Nicolau Leilões. Tá aí o lote L15, vamos mostrar também o L16. O L16 é uma bezerrada um pouco mais leve, lá também no mesmo retiro, lá no retiro da Toca da Onça, né? São 80 machos, de 185 quilos, tá aí, ó, na Toca da Onça. Você vê que ela é uma bezerrada grossa, uma bezerrada boa, uma bezerrada de qualidade, seu Rubens realmente caprichoso. E eu tenho que sempre frisar aqui que o trabalho de manejo, o trabalho lá nas fazendas, são todos conduzidos pelo filho do seu Rubens, nosso comandante João Rosa. Um abraço, viu, João Rosa? Tá sempre ligadinho com a gente lá. Vamos mostrar o L10, vamos mostrar o L10 lá, Vitor. O L10 também da Barra Bonita. Aí o L10 são machos de 233 quilos, olha aí, é bezerro já com peso, praticamente peso de garrote, né? Chegando às 8 arrobas, grossa, muito boa bezerrada. Então esse aí é para dar uma baliza do que nós teremos lá hoje. Eu vou mostrar um lote de fêmeas também,
Vamos mostrar o L14, Vitor. Vamos mostrar um lote de fêmeas, que o amigo de casa às vezes está interessado em comprar fêmeas. Está um momento muito bom para comprar fêmeas, né? Fêmeas com deságio nesse momento. Você pega uma bezerrada dessa, uma bezerrada extra, né? Você vê uma bezerrada comprida, muito grossa, do couro solto, né? E uma oferta realmente expressiva. Agora vamos mostrar alguns animais da pedrinha, né, Vitor? Vamos mostrar o J03. O J03 vem por conta da Fazenda Pedrinha e nós temos umas ofertas de Aberdeen Angus lá na Fazenda Pedrinha, que é uma oferta que anda muito restrita no momento e nós temos algumas ofertas lá. Tá aí, ó, J03, 53 machos Aberdeen Angus, 222 quilos de peso médio. Um abraço, senhor Jorge Siqueira, tá sempre ligadinho com a gente lá. Que gadão! E tem fêmeas Aberdeen Angus lá na Pedrinha também, o J05. Vamos mostrar o J05, tem fêmeas lá de 207 quilos, né? Bezerrada de desmama, tá aí, vai chegando na tela, 41 fêmeas de 207 quilos por conta da Fazenda Pedrinha. Vamos mostrar então duas ofertas em Cotriguaçu, rapidinho, Vitor. O G21, vamos mostrar o G21 lá. Já vai chegando o G21 na tela, agora oferta lá em Cotriguaçu, na região noroeste, tá aí, ó. G21, 73 machos, 232 quilos. E eu quero lembrar que lá na Fazenda Dona Adelina, nós temos 186 bezerros lá. A gente pode fazer, então, 2 carretas lá. Bom, para essa nossa primeira participação é isso. Eu quero lembrar os amigos de casa que maiores informações sobre este evento e os demais eventos da Ricardo Nicolau Leilões, entre no site www.ricardonicolauleilões.com.br ou ligue no nosso call center aqui, o 66-3532-0077. Juliana. Tá certo. Obrigada, Arnaldo, pelas informações. E nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltaremos com mais informações e mais oportunidades. Sempre de olho nas boas oportunidades e nas informações. O Bom Dia Produtor volta em instantes. 8h54, do horário de Brasília. A gente dá sequência no Bom Dia Produtor, edição desta quarta-feira. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Agora o Daniel de Paulo, nosso repórter aqui da casa, vai trazer uma matéria especial falando um trabalho de uma boa seleção de vários anos já. Grupo Terra Grande, que consegue colocar à disposição do mercado muita qualidade através dos animais. Somente este ano serão 3 leilões transmitidos aqui pelos canais do SBA. Vamos acompanhar detalhes. Ganhar mais cedo e ganhar sempre. Tendo a fertilidade como princípio básico, o Grupo Terra Grande intensifica sua seleção há 14 anos na precocidade que espalha ao mercado em touros que levam essa garantia de produtividade de um Nelore funcional e certificado em programas de avaliação que consolidam essa característica economicamente fundamental para ganhos em pecuária. A Terra Grande foi a primeira fazenda do Geneplus a assumir fazer precoce. O que é precoce? Aquele da estação intermediária, uma estaçãozinha que que eles expunham as fêmeas para a reprodução com a idade próximo de 18 meses, 16, 18 meses. O ganho, além de genético, eu estou colocando genética precoce, de precocidade dentro do meu rebanho e, consequentemente, dos parceiros da Terra Grande, é financeiro, né? Quando eu consigo diminuir a idade de abate do meu animal, quando eu consigo diminuir a idade ao primeiro parto dela, eu consigo ter, com 18 meses, 23% a mais do que uma novilha que emprenha aos 24. E quando a gente está falando em margens da pecuária hoje tão apertadas, eu ganhar 23%, eu acho que isso é muito significativo. A ciência dos números e a tecnologia de avaliações como a de carcaça por ultrassonografia ajudaram a Terra Grande a cumprir esse objetivo, buscando também no desempenho de progênies a cada safra a identidade das melhores mães geradoras de touros que já dão o mesmo resultado nos bezerros produzidos em fazendas dos clientes. Uma precocidade sexual, ela não vem sem um ganho de peso, ela não vem sem uma seleção de perímetro escrotal, ela não vem sem uma seleção de acabamento. Quer dizer, a gordura ela promove através, a gente sabe, da leptina, o desenvolvimento folicular, tem impacto na precocidade sexual. O testículo, através da sua origem, que é o tecido gonadal, em fêmeas de melhor ovário, tem impacto na precocidade sexual. O
desempenhe da mesma forma. Você alinhar, né, dentro dos tópicos de precocidade, desempenho, circunferência escrotal e gordura subcutânea, aliado a um desafio na prática, no campo, você vai conseguir alcançar a precocidade. Então nós estamos também aliados com pesquisa, que né, o pessoal da Embrapa, isso tudo cada hora vai dando um norte novo que você vai agregando no seu trabalho e fazendo, porque as pesquisas também são evolutivas, né? Consequentemente, os plantéis que vão adquirindo genética Terra Grande vão levando para ela essa precocidade sexual, de acabamento, de ganho de peso. Aí o cliente fala assim, mas eu não quero emprenhar minhas novilhas aos 14 meses, aos 18, eu quero emprenhar minha novilha aos 24. Tudo ok. O problema é você chegar aos 24 e ter suas fêmeas todas públicas para entrar em reprodução. Por quê? Porque ela tem essa genética de precocidade. Está dentro dele, é um gene que a gente colocou de precocidade. Então, o dia que você quiser usar, ele está ali dentro. O processo permitiu à empresa ampliar o número de touros selecionados para leilão sem aumentar o número de vacas, mas repondo com doadoras mais jovens o universo de fornecedoras de embriões que serão acasalados na FIV para a formação de bezerrões que são usados na própria fazenda como repassadores antes de se credenciarem para o mercado. A gente utiliza por volta de 50 a 80 animais desses no nosso repasse. Eles repassam as fêmeas na estação de novembro a janeiro. Eles estão com volta de 24 meses. A gente repassa. Após a estação, a gente descansa eles. Na estaçãozinha, a gente novamente utiliza eles nas novilhas aos 18 meses, para identificar as novilhas que são precoces. E depois, nos leilões sequentes, a gente vende eles. Esses animais já são comercializados com 32 a 36 meses. Eles são comercializados nos leilões do segundo semestre. Para cumprir esse objetivo, a Terra Grande ampliou o seu universo de doadoras de 76 fêmeas, que eram do ano passado, para mais de 120 esse ano, incorporando a essa categoria novilhas precoces como essas aqui, ó, mãezonas que emprenharam aos 18 meses, pariram muito bem, desenvolvem a pasto os seus bezerros, mas que também são filhas de vacas produtivas, têm boa avaliação e ainda são elite no intra-rebanho. Ela tem toda uma chancela por trás da escolha dessa novilha, ela vinha a ser uma doadora. E a gente acreditar no melhoramento genético, né? Quando se fala que a progênie tem a ser muito superior, então a gente acreditando nisso tem aspirado essas bezerras, essas novilhotas, que hoje elas estão aí com 20 meses e já tem dentro da Terra Grande vários produtos já transferidos nas receptoras que devem iniciar já a aparição. Elas têm 60 dias de estação de monta e a gente quer emprenhar o máximo delas possível, porque além delas serem doadoras, a gente quer ver a produção delas no pé, né? A gente quer ver o bezerro, fruto dela, ela alimentando o seu produto. É o que todo mundo quer. É o que se vê nos 1.050 touros com essa consistência genética, técnica e científica à venda nos leilões de 2018 do Grupo Terra Grande, e que você só vê pelo canal do Boi. 9 horas no horário de Brasília, daqui a pouco, meio-dia, você vai ver aqui conosco Agricultura BR. Estou com a Juliana Comparim, que é apresentadora do programa. Bom dia, Ju, tudo bem? Oi, Zaidan, bom dia, tudo bom e você? Como é que está o preço da soja? Olha, a soja voltou a cair em Chicago, Zaidan, depois de operar em alta por vários dias seguidos na semana passada. Queda foi observada nessa última terça-feira e hoje, quarta, o mercado também já abriu em baixa. Isso tem a ver com as especulações acerca da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Até a semana passada a gente tinha uma situação, né? O mercado acreditando que eles voltariam às pazes, né? Apesar de não haver nenhum comunicado oficial. Mas desde ontem, segundo a consultoria AG Resource, que faz acompanhamento diário por lá, houve o retorno dessa especulação de que o Trump vai taxar em 25% vários produtos dos Estados Unidos para serem importados. Produtos chineses para serem importados pelos Estados Unidos. Então, voltou à tona essa situação de novo. Soja cai hoje em Chicago e isso a gente vai abordar com bastante abrangência no Agricultura BR. Não, eu estou bem, viu? Você perguntou, não respondi, estou respondendo atrasado. Opa, tá tudo bom. Tranquilo aqui. Ju, os petroleiros ignoraram a decisão da Justiça e
decidiram levar adiante a greve da categoria, que começou nas primeiras horas desta quarta-feira. Vocês vão abordar esse assunto? Pois é, né, Zaidan? Mais uma situação aí que o Brasil não precisava passar. Já estamos entrando no 10º dia de greve dos caminhoneiros e agora, então, greve dos petroleiros concursados da Petrobras, deflagrada nesta quarta-feira. Mais uma situação que deixa o país aí à mercê de toda essa situação, né? Esse cenário econômico sofre de uma maneira geral e isso reflete no país inteiro. Verdade. Ju, bom programa para você, Zaidan. Fabiano. Daqui a pouco, meio-dia, aqui pelo canal do Boi. Juliana. E vamos ver agora os destaques da previsão do tempo para a região nordeste do país. A tendência é de tempo firme ainda predominando em áreas do interior nordestino mais uma vez. A umidade do solo vem caindo cada vez mais. Agora os índices já alcançam em torno de 10% nas áreas em laranja do mapa. O interior da Bahia, o sul do Maranhão e do Piauí vem mantendo o solo bastante seco. No decorrer dos próximos dias não tem previsão de chuva nessas áreas mais secas. As instabilidades seguem atuando no norte e também na faixa leste da região. E, inclusive tem chuva até bastante significativa nas áreas mais ao norte. Potencial para seguir mantendo o solo mais úmido com acumulados de até 30 milímetros. Ao longo do segundo período, entre os dias 5 e 9 de junho, mais uma vez o tempo firme predomina no interior e as instabilidades seguem concentradas nas áreas litorâneas. Isso acontece por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa e acabam favorecendo esse aumento de nebulosidade ao longo do dia. No decorrer do terceiro e último período, entre os dias 10 e 14 de junho, o tempo firme vai seguir ganhando força no interior do Nordeste e as instabilidades ainda seguem atuando apenas nas áreas costeiras da região. Então, no decorrer desta primeira quinzena do mês de junho, tendência de instabilidades atuando apenas nas áreas litorâneas do Nordeste, enquanto que no interior o tempo firme vai seguir ganhando força e também manter os pastos com baixo potencial produtivo. E agora vamos acompanhar uma reportagem de Miriam Valadares falando sobre o programa Mais Inovação, que vem obtendo excelentes resultados aqui no estado. Desde 2013, o programa Mais Inovação é desenvolvido aqui na Fazenda Boa Esperança. Sobre o assunto, eu converso com o Deilton Medeiros, ele que é do Senar. Como que tem sido as ações do programa aqui na Fazenda? O Senar pegou essa propriedade em estágio de degradação, alguns pastos. Era uma propriedade que não tinha desenvolvimento nenhum de capim, né, baixa taxa de lotação, baixa produtividade de arrobas por hectare. De 2013 para cá vem sendo feito um trabalho que iniciou em 50 hectares e hoje já faz parte de mais de 400 hectares, que corresponde a mais de 50% da propriedade. É uma propriedade que trabalha basicamente com recria e engorda, e os índices hoje a gente já conseguiu praticamente dobrar a taxa de lotação nesses 4, 5 anos de atendimento, programa Mais Inovação, e as arrobas por hectare também a gente conseguiu sair de 3,7 para mais de 13 arrobas por hectare ano produzidas aqui na Fazenda Boa Esperança. E aqui as espécies forrageiras, quais são que ele utiliza aqui na propriedade? Ele já produzia através de capins pânicos, apesar de um mau manejo e de uma baixa produtividade, pois não haviam adubações nem correções de solo. E ao longo do tempo, além das adubações de cobertura que a gente foi fazendo nessas mombaças, a gente conseguiu também implantar cultivares novos. Um exemplo é o Piatã, uma implantação de 86 hectares, em um módulo também de rotacionado, onde ele consegue produzir o que o pânico não produz durante a seca. Então, mesmo durante a seca, um exemplo de uma braquiária como o Piatã, ele consegue manejar um rotacionado e fazer a terminação de bois lá em uma área onde não conseguia ter uma taxa de lotação adequada antes do programa Mais Inovação. Quais as pastagens indicadas para essa época do ano onde se inicia a seca? Esse período, por ser um período crítico de baixa luminosidade, baixa umidade, né, falta água, e a temperatura também ela não consegue ser correspondente ao longo do dia, a gente imagina que as espécies do gênero pânico, elas não são as mais desejadas para esse período do ano, enquanto que na época de verão você consegue potencializar um capim do gênero da espécie mombaça, da Tanzânia, Izuri. Para essa época do ano a gente consegue manejar ou até terminar animais ainda em capins da espécie braquiária. Então a propriedade ela priorizou ao longo do tempo pegar algumas áreas que antes eram degradadas, fazer a implantação de capins,
Basicamente foi implantado braquiária brisanta marandu e a braquiária piatã. E durante a seca a gente consegue terminar esses animais em braquiária, coisa que a gente não consegue em gênero pânico. O Mais Inovação, como participar deste programa? Para o produtor que tem interesse em participar, inclusive a gente está com inscrições abertas, a gente está bem no período, por isso que o objetivo desse dia de campo é promover, apresentar os resultados ao longo desses 4, 5 anos de atendimento, e o outro objetivo é mobilizar, a gente dizer que as inscrições do Mais Inovação estão abertas em todo o estado. Hoje a gente atende 204 propriedades em 44 municípios. Aquele produtor que tem interesse em aderir ao programa, ele tem que procurar o Sindicato Rural para buscar mais informações e está fazendo a inscrição dele. As inscrições se encerram agora no início de junho, né? E o Sindicato Rural ele é o parceiro do Senar no município e é através dele que a gente viabiliza o programa naquela cidade, naquele município. Ok, Deilton, muito obrigada por suas informações. Miriam Valadares para o SBA. Bom dia, produtor de hoje. Fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã às 7 horas, no horário de Brasília, aqui pelo canal do Boi. Tchau, Ju. Até Tchau, amanhã. Zaidan. Até amanhã. Obrigada pelo carinho da sua companhia e da sua audiência. E até mais. Tchau, tchau. Você fica agora com o compacto do novo programa do canal do Boi, o Agromotor Brasil. Até a próxima. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear.